Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio nessa quarta-feira e hoje, Ara, eu tô com uma pessoa aqui que vai elevar o nível do nosso podcast, porque mais do que alguém que já trabalhou na área comercial, com experiência, e eu descobri também que veio da área de programação igual eu. Então, tem muito provavelmente a mesma cabeça metódica e processual para a área de vendas, mas mais do que com essa trajetória, atua com consultoria de vendas, implementação de times de pré-venda, terceirização, mas eu não vou dar spoiler. Felipe, estou muito honrado com a tua presença aqui. E para quem está sem internet e não te conhece, você que é um cara que também gera muito conteúdo através do YouTube, quem que é Felipe? E também conta um pouquinho da empresa que você é CEO, Felipe, da Sales Time. Legal. Lucas, obrigado pelo convite. Concordo contigo, tem essa cabeça meio metódica, acho que faz parte de quem estuda essa parte de programação. A gente, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Traina, eu sou o CEO da Sales Time, que é uma empresa de consultoria e terceirização de pré-vendas, né? Então a gente ajuda as empresas a estruturarem o seu departamento comercial, quanto também a executar a parte que muitas pessoas têm dificuldade ali, que é justamente a prospecção, né? Trazer mais clientes para dentro de casa. E tem o canal no YouTube, como o Lucas disse, onde eu compartilho um pouco dessa boa prática ali, de como construir um pouco do processo de pré-vendas, usar métodos de prospecção, de qualificação, para que você consiga trazer uma venda consultiva para o seu time, né? Perfeito. E Felipe, você fundou a Sales Time, provavelmente você enxergou alguma oportunidade de mercado. Como é que você caiu dentro dessa área de vendas e principalmente terceirizando essa área de pré-vendas, que hoje talvez eu acredito que é uma das maiores dores do mercado, que é o vendedor já está há muito tempo inserido, né? Vamos falar que talvez mais de 40, 50, na verdade o vendedor existe há muito tempo, mas uma área especializada de pré-vendas é novo, mas ela é tão quanto importante dentro da área de vendas. Me conta como que surgiu a ideia da Sales Time e qual foi a dor que você encontrou no mercado? Lucas, a ideia da Sales Time ela veio muito antes de eu pensar em vendas, né? Eu estava numa empresa onde eu trabalhava como programador na época, e era uma empresa pequena. Sabe quando é uma empresa pequena, você faz um pouco de tudo, né? Sim. E nessa empresa eu desenvolvi um software que ele era um software customizado para times de vendas, para indústrias. E foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato, né, com a área comercial, porque você sabe, né, para programar algo para alguém você precisa conhecer Entender, o outro certinho. lado, né. E eu tinha muito contato com vendedor, diretores, e nessa empresa, como ela era pequena, eu acabei crescendo rápido e comecei a ser também um gestor do time. E como a gente vendia horas de customização do sistema, eu precisava gerar demanda. E aí foi nesse momento que eu comecei de fato a me envolver um pouco mais com vendas, né, porque até então eu tinha um pouco de conhecimento por desenvolver softwares para isso, mas quando eu precisei gerar demanda, eu precisei então entender um pouco mais de como gerar essa demanda, né. E nesse momento eu comecei então a se envolver com vendas, cresci um pouco mais essa empresa, até num ponto de, cara, não tinha mais para onde crescer, a empresa era pequena, não ia mais evoluir. Falei: "Cara, agora tá na hora de começar a andar com as próprias pernas", né. E foi quando eu pensei lá em 2019, falei: "Quero empreender", já era uma ideia antiga, foi quando eu lancei a Sales Time. Só que o que eu sabia fazer? Sabia programar, sabia ali, gerenciar um pouco da parte de vendas, né, implantava o software que era um CRM também. Falei: "O que que eu sei então? Programar e vendas, como é que eu junto esses 2?" Comecei construindo um software de CRM. Legal. Esse software eu coloquei para rodar, como a gente conversou no almoço ali, cara, ter software hoje é um desafio, né, se você não Muito tem concorrido. um investimento por trás, ainda mais CRM, né, tem muitos softwares que têm milhões de investimento por trás. Enfim, eu tinha que financiar esse software de alguma forma, foi quando eu comecei a pensar então no projeto de consultoria. Eu preciso levantar dinheiro para a empresa de alguma forma. E a consultoria ela meio que financiou o desenvolvimento desse software, aí chegou num ponto que a gente cresceu com a consultoria, e o software ele não andava tão bem assim, e a gente precisou tomar uma decisão. Cara, não faz sentido eu tenho de um lado algo trazendo dinheiro e do outro lado levando dinheiro. Levando dinheiro. Cortei o software e comecei a focar só na consultoria. O cliente da consultoria não precisava usar o software. Ele precisava, Tá. tanto que as empresas que usavam o software, eu acabei migrando para alguns softwares parceiros que a gente acabou entrando no programa deles ali de CRM. Só que aí quando a gente fez essa mudança, a gente começou a olhar para a empresa como uma empresa de consultoria. Então, legal, agora como é que a gente cresce para atender melhor os clientes, estruturar melhor os processos? E foi nesse momento que a gente começou a sentir a dor da terceirização. Mas no primeiro momento eu não pensei em terceirizar, né, trazer esse serviço para dentro da minha empresa. Eu pensei em procurar parceiros no mercado. Tanto que quando eu construí o processo comercial das empresas, eu sempre tinha essa preocupação, né, que
Se a pessoa não conseguir executar aquilo que eu tô passando para ela, ela não vai ter sucesso. E se Vai ela não virar um tiver gargalo sucesso, no teu processo, né? exato. Uma que ela vai apontar para mim que não deu certo e a gente não vai ter uma continuidade. Então, eu comecei a indicar algumas empresas de terceirização do mercado. Só que a gente começou a ter alguns problemas. SDR que saía muito rápido. Uma vez o dono da empresa me ligou, eu falei, cara, entrei numa reunião aqui, tinha um SDR de 15 anos aqui falando com o diretor. Eu não sabia onde enfiar a cara, porque eu falei, eu indiquei aquela empresa, É o teu nome lá, né? mas não era minha responsabilidade, mas tava meu nome. Enfim, chegou num ponto, falei, cara, não vou mais indicar, porque isso, de certa forma, tá levando o meu nome ali na frente. Foi quando alguns clientes da consultoria, eles trouxeram, eles meio que provocaram. Felipe, a gente já tá contigo, já faz um tempo, porque na época eu vendi um serviço que era BPO de gestão de vendas. Tá. BPO do gestor de vendas. Eu gerenciava alguns times comerciais ali, então eu tinha muito contato com essas empresas. E aí eles falaram, cara, a gente já tentou terceirizar com uma empresa, não deu certo, por que que você não faz você? Você já tá aqui dentro. E aí a gente trouxe um MVP da terceirização. Falei, vamos lá, vamos testar, né? Eu contratei o primeiro SDR, criei ali um processo para ele, trouxe algumas ferramentas e nós executamos esse projeto ali com 6 empresas, foi mais ou menos uns 5, 6 meses, e deu certo. A gente aprendeu muito nesse processo também, né, de não contratar rápido, de conseguir lidar com as expectativas do cliente também, né, que o cliente ele quer muito Resultado o, muito o rápido. resultado rápido e o garantido, né? Então a gente aprendeu com esse processo, a gente formatou um modelo de trabalho e aí sim eu comecei a vender. Porque até então eu só fazia esse trabalho para quem era cliente da consultoria. Entendi. Até sentir, falou, não, isso aqui realmente funciona, tem mercado, o pessoal tá tendo resultado com isso, né? Não é algo que eu tô só implementando e não tá gerando frutos lá do outro lado. E aí deu certo, aí beleza, a gente começou a vender. E aí, cara, quando a gente abriu ali a terceirização, começou a vir muita demanda. Tem muita gente que procura pela terceirização de Que é prospecção. uma dor gigante no mercado, né, Felipe? Quando você falou do diagnóstico e da consultoria, hoje o cliente ele pode contratar de você tanto a terceirização da prospecção, quanto a consultoria, quanto outros serviços relacionados à área comercial, certo? Exato. Quando você entra até trazendo um pouco da sua história na área comercial, onde que você enxerga, Felipe, que estão os maiores gargalos da área de vendas? São pessoas, é processo, é falta de tecnologia, é falta de ferramenta? Onde que do teu background você vê que está o maior gargalo das áreas comerciais tentando generalizar? Legal. Quando a gente vai fazer uma consultoria, eu sempre menciono, cara, você precisa construir alguns pilares. Pessoas, processos, tecnologias. Aí tem um pilar que é muito importante que as pessoas negligenciam, que é a gestão. Por quê? Você pode ter pessoas, você pode ter ferramentas, você pode ter processo, mas se você não fizer gestão de tudo isso para fazer com que as coisas aconteçam, não vai dar certo. Eu acho que o primeiro gargalo é a falta de gestão. Porque a gente pega ali muitos gestores, né? Eu gosto até de brincar às vezes no comercial, falo, cara, você é um gestor porque você faz gestão, porque você ganhou um título de gestor aí na Sim, empresa. sim. E você tem um gestor cobrador de resultado, né? Ele quer meta, quer venda no final do mês, mas ele não sabe fazer um one-on-one, não sabe fazer um roleplay, não sabe olhar no CRM, não sabe ver, não sabe participar de uma reunião junto com o time para poder gerar resultado, entender os principais gargalos. Eu acho que isso é o principal fator para as empresas não conseguirem ter sucesso. Porque eu acredito muito que em vendas não tem fórmula mágica. Mas se você tiver um processo de evolução contínua que envolve, né, a gestão, você vai chegar num ponto que você vai descobrir ali o que mais converte para você e você vai aí sim impulsionar, entendeu? Agora, se você não tiver a gestão, você fica a todo momento trocando pessoas, trocando ferramentas, ajustando processos, procurando a fórmula mágica e nunca dá certo. Então, Felipe, esse cara que talvez ele escutou aqui agora você. Essa parte aí. Felipe, para esse cara que escutou você falando agora sobre gestão, ou ele caiu numa área de gestão, ou muito até dos clientes que eu acompanho aqui, dos espectadores, é o dono da empresa e tem ali seu um vendedor, dois vendedores, ou um vendedor e um SDR, e ele quer começar a aplicar gestão para 2025. Ele quer parar só de ter o título e começar a aplicar gestão. Por onde você acredita que ele deve começar? É montando o primeiro processo? É definindo indicador? É começando pelas pessoas certas? Por onde ele começa? Porque às vezes, nessa dificuldade de ter uma clareza de por onde começar,
ele acaba ficando inerte por não saber por onde ele começa para começar a tracionar por uma venda mais, não digo nem processual, mas organizada num processo de vendas mesmo. Qual que é a tua orientação para esse cara que está começando? O primeiro passo é você entender ali qual que é o teu perfil de cliente ideal, né. Acho que antes de você começar a pensar em estrutura e pessoas, quem que é teu cliente? Conheça ele, entenda se o seu produto realmente está resolvendo uma dor dele. Depois que você entender o seu cliente, você vai criar um plano estratégico de vendas. Então você vai entender quais são os canais que eu vou utilizar para trazer esse cliente aqui. Qual que é a estratégia que eu vou usar? Vai ser outbound, inbound, eu vou investir em tráfego, vou investir em YouTube, enfim. Depois, qual é a meta que eu preciso alcançar? Qual que é o resultado que eu preciso gerar até o final de 2025? Com base nessa informação da meta, você vai fazer o que nós chamamos de engenharia reversa. Você vai estimar lá as suas taxas de conversão para entender, para fechar 50 vendas, eu vou precisar gerar 500 oportunidades, vou precisar prospectar 10.000 empresas. Com base no topo do seu funil, você vai entender a dimensão do seu time. Legal, então quantas pessoas eu preciso e quais são as funções que eu preciso para chegar nesse resultado. Aí beleza, fomos para a estruturação do time. Depois que você definiu a estruturação do time, você precisa pensar como é que vai ser a remuneração do seu time, se vai ser uma variável maior, menor, o fixo maior ou menor. Quais serão as campanhas que você vai fazer para essa pessoa ao longo do ano para incentivar essa pessoa a chegar até o objetivo dela. Aí depois você vai para a outra parte que é a definição do processo. Como que essas pessoas vão trabalhar para conseguir chegar até esses resultados que a gente precisa. Aí em processo, você vai pensar em processo de pré-vendas, que é, vou fazer uma prospecção ativa, né? Prospectar ali alguém que não me conhece ainda. Qual e-mail que eu vou mandar? Qual o script de ligação? Quais são as mensagens de LinkedIn que eu vou utilizar? WhatsApp, de rede social? Vou receber leads do inbound também? Qual vai ser a comunicação que eu vou utilizar para esses leads? Vou participar de eventos? Como é que vai ser a estratégia depois do evento para engajar essa pessoa? Enfim, você vai definir o processo de pré-vendas. Vai também definir o processo de fechamento de vendas, porque você precisa ter também um processo bem eficiente depois que a oportunidade é gerada dentro da sua empresa. Então, vai receber esse potencial cliente. Você vai apresentar uma proposta, você vai ter uma apresentação antes, vai ter uma reunião de diagnóstico. Quais são os gatilhos que o seu time pode usar para fechar a venda? Quais serão os critérios de negociação que ele pode adotar ali? Se vai dar desconto ou não? O que ele pode usar para melhorar a taxa de conversão? Aí, beleza, definiu esses processos. Aí sim você vai pensar agora numa ferramenta. Você já Vem por último, né? Para suportar tudo isso, né? E não Exatamente. no começo, né? Você já tem, estratégia, né, cliente ideal, canal que você vai utilizar e o processo para gerar essa demanda. Você já tem uma ideia do time que você vai precisar, agora você precisa colocar toda essa ferramenta, né, essas pessoas, esse processo dentro de uma ferramenta para que você consiga ter mais produtividade. Aí você vai pensar num software de geração de listas, caso você vá fazer um outbound. Você vai pensar num software de sales engagement para gerenciar o seu time de SDR. Se você tiver mais de 2, 3 SDRs, senão você pode gerenciar também num CRM. E aí você tem que pensar também no CRM, que é uma ferramenta de gestão das oportunidades de vendas. Depois que você implantou as suas ferramentas, você vai pro treinamento com o seu time agora. Você precisa ter certeza que o time está seguindo o processo, né, que ele vai conseguir seguir o processo, e você precisa capacitar o seu time para aplicar os gatilhos, as técnicas de prospecção, de negociação, para que ele se saia bem ali na hora do vamos ver. Quando você terminar tudo isso, você tem um time pronto para atuar. Só que aí você entra numa camada que ela é muito importante, eu gosto de falar que é a camada depois da implantação da estratégia de vendas, que é a camada da gestão. Agora você precisa criar rituais de vendas dentro do teu mês, da tua semana, para garantir que tudo está funcionando da forma esperada, ou até mesmo para você conseguir identificar gatilhos para você melhorar um processo, melhorar um script. Então, o que é importante? Você ter ali uma reunião semanal com o seu time para iniciar a semana. Então, gente, qual que é a nossa meta da semana? O que a gente vai fazer essa semana? Análise de funil. O que você, Felipe, faz nessa reunião semanal? Cara, eu gosto de separar em duas etapas, né? Aí tudo vai depender da estrutura do seu time, o tempo que você tem. Mas vamos pensar no cenário ideal aqui. Uma reunião na segunda-feira para início de semana. O que você vai fazer? Qual que é a meta de cada um?
você vai passar a meta para os vendedores, o que você espera dessas pessoas e você vai perguntar para eles o que eles precisam fazer nessa semana. Se tem follow-up para fazer, se tem alguma prospecção particular, se vai precisar reestruturar alguma cadência. Você faz esse levantamento na semana, inicia a semana. Sexta-feira, você faz o fechamento. Olha, da tua meta, quanto que você chegou? Por que você não chegou no esperado? Quais foram os principais motivos de perda? Vamos analisar o funil, vamos entender aqui como é que está o nosso pipeline, que tem, quais eram os nossos forecasts, né, as nossas previsões, quantas de fato se concretizaram, quantas não, o que a gente está fazendo de follow-up, enfim, revisa todo o teu funil, olha para os principais motivos de perda, isso vai te ajudar a pensar na estratégia da próxima semana, e se o seu time está perdendo muito por conta de preço muitas vezes é a objeção que o vendedor É a usa para. mais, é a mais cômoda de colocar ali. É que Exatamente. parece que ele não precisa fazer nada para É a melhorar. objeção preguiçosa. O cara É. não explorou. Então você sabe que você precisa ouvir as ligações do seu time, você precisa participar de uma reunião ou assistir uma reunião para entender se realmente foi preço, ou o seu time não estava preparado, ou o cliente Não tava, enxergou valor. não enxergou valor. Então, faz essas duas reuniões. Mensalmente, você vai fazer algo semelhante com a semana. Início de mês, qual é a meta do mês, o que a gente espera. Fechamento de mês, o que a gente alcançou. E ao longo desses rituais, você vai identificando quem você precisa chamar para um one-on-one. Poxa, percebi que o Lucas está com dificuldade ali para fazer o fechamento de vendas quando o cliente traz objeção X. Você vai precisar chamar o Lucas para fazer então um roleplay, uma simulação daquilo e mostrar para ele quais são os caminhos que ele tem para conseguir se livrar daquela objeção. E o roleplay, Felipe, ele é importantíssimo e eu vejo que às vezes o vendedor ele tem muita retenção de fazer, principalmente o vendedor mais enterprise ou high ticket, de fazer a simulação que é como se fosse uma brincadeira de vendas e na verdade não. É hora de realmente treinar e poder errar e colocar as objeções, talvez as mais difíceis, mais desafiadoras, para ele estar preparado para a hora da venda, né? Eu gosto de falar que o vendedor ele é comparado com um atleta de alta performance. Se É. você for correr uma maratona, você não vai pegar uma pessoa que é sedentária do dia pra noite e você vai correr 42 quilômetros. Você vai se matar lá, entendeu? Você vai precisar fazer, você vai precisar entrar numa academia, fortalecer as pernas, você vai precisar correr aos poucos. Então o vendedor ele precisa ter o mesmo mindset. Então para ele chegar na hora da reunião e se sair bem, ele precisa treinar. E o roleplay é o treino dele, cara. Ele precisa treinar, ele precisa se educar, ele precisa conhecer do mercado dele, ele precisa ler livros. Tudo isso vai agregar para que ele gere mais valor na hora do Ele vai fechamento. ficar mais confiante até na hora da venda, uma vez que ele já testou tudo aquilo que ele quer implementar, né? Não é hora de testar com o cliente, né? Exatamente, você trouxe uma palavra que eu uso muito nos treinamentos. Muitas vezes a pessoa ela não vende porque ela não confia nela mesma. Por que ela não confia nela mesma? Porque ela não tem conhecimento. Ela tem incerteza se aquilo é o correto, ela não sabe o que fazer. Então, muitas vezes, quando você pega o telefone, liga para o teu cliente, e o teu cliente traz uma objeção que você não sabe responder, muitas pessoas travam, porque não sabe o que fazer, É. porque não treinou direito. Um lado que eu vejo que os vendedores têm muita dificuldade, Felipe, generalizando, lógico, é na hora de passar o preço. De passar o preço muitas vezes com insegurança. E eu vejo que na hora de você formatar uma oferta, a maneira que você vai passar esse preço, até mesmo a ordem cronológica de que horas que eu apresento a proposta, que horas eu uso os gatilhos mentais, se eu ancoro ele antes ou depois, mas ter essa oferta. E eu não estou falando nem de ter um script padrão, mas ter isso estruturado na cabeça e passar esse preço com confiança, eu sinto que o vendedor ele passa esse preço com medo. Porque às vezes ele acha que o outro lado vai achar caro, aquilo está 50% já fadado ao fracasso se ele não passa confiança que o preço dele vale o serviço que ele está prestando, né? E a hora do roleplay é a hora de você entender isso. Exatamente. E essa questão do preço é um negócio, assim, geral, né? Todo vendedor, ele vai direto muitas vezes no preço, antes mesmo de gerar valor na venda, né? E, e é uma questão, assim, de você passar essa percepção para o cliente, porque se o cliente não entendeu o problema dele, eu gosto de falar, onde não tem problema, não tem venda. Sim. Porque, de fato, vender é ajudar alguém a resolver problema, né? E de alguma forma ou outra. Então, se o vendedor ele não sabe identificar o problema e mostrar o quanto aquilo está gerando algum impacto negativo para o cliente, ou o quanto ele está deixando de ganhar, né? Deixando uma oportunidade na mesa, ele sempre vai achar caro. Sim. E, principalmente falando do Brasil, o brasileiro gosta de pedir um desconto, né? Puta, Então, é cultural, não é nem porque não é, achou que vale o preço, né? tá no roteiro. É, Independente, se você viu o valor ou não, você vai perguntar. é. Eu tenho até o... E aí que você pega os vendedores despreparados, né?
Uma vez eu fui contratar um software para a empresa, na época eu tinha um CRM ainda. E era um software de CS e tal. E eu conversando com a pessoa e tal, e ela me apresentou super bem, assim, a proposta. Eu gostei da ferramenta. Falei, cara, legal. Tá com a cabeça pronta para comprar, né? Independente do valor ali. E aí ela veio e me apresentou, ó, o investimento vai ser, eu não lembro exatamente tipo, um exemplo, vai ser R$ 5.000. Eu falei, legal. E eu fiquei quieto, né? Falei, bacana. Ela se antecipou e. Aí ela, olha, mas se você pagar até sexta-feira, eu consigo fazer por 3.000 pra você. Hum. Falei, Ela pô, cara, deixou 2.000 na mesa de graça. exatamente, eu já ia pagar aquilo, De entendeu? graça. E muitas vezes o vendedor, quando ele percebe que a pessoa do outro lado fica em silêncio, ele fica desesperado. Porque ele acha que ele É, precisa é. justificar o preço dele. Constrangedor o silêncio, né? Exato, ele acha que ele precisa justificar. Ao invés dele ficar quieto também e perguntar, e aí, o que, que falta pra gente fechar negócio e dar o próximo passo agora? São as perguntas difíceis que vai fazer a venda se mover pra frente, né? Exatamente. Muitos falam de pedir a venda ou de fechar a venda. E se você deixar aberto com essa insegurança de. Porque você acha que ainda tem essa questão de o vender é feio, por isso que vem. Pô, eu tô vendendo, tô me colocando numa situação subjetiva de estou pedindo. Você acha que ainda tem essa característica do vendedor ainda, Felipe? Depende da forma como você chega até o seu cliente. Acho que quando você não está preparado, você vai com muita sede assim para vender, sem de fato entender o que está acontecendo lá do cliente, você traz essa sensação. Pô, o cara quer me empurrar alguma coisa aqui. Agora, quando você faz o inverso, né? Usa o gatilho da reciprocidade. Entrega primeiro. Entende o cenário dele, traz ideias, sugestões de como ele pode melhorar aquilo. E aí sim você pontua, cara, eu tenho uma solução que pode te ajudar a chegar mais rápido onde você quer. Tá a fim de conhecer? Acho que quando você consegue chegar nesse tipo de diálogo, você consegue deixar de lado essa questão do vender é feio, entendeu? Você não tá forçando uma venda, você tá ajudando a Ajudando, pessoa. é recíproco, né? E tem um ponto que eu gosto de. Eu uso até uma estratégia nas minhas apresentações comerciais. Quando eu sempre começo, né? Primeiro pontuando quais são os desafios que a gente identificou ali com aquela empresa. Aí dos desafios, eu mostro qual que é o meu objetivo com ela. E aí eu começo a mostrar como que eu vou resolver esses desafios, né? Apresento. Quando eu termino de apresentá-la, como eu vou resolver os desafios, eu gosto de perguntar para a pessoa: Ô Lucas, o que eu acabei de te apresentar aqui, cara, você consegue visualizar isso dentro da sua empresa? Você acha que isso vai te ajudar a resolver aqueles desafios? Para validar se a pessoa está junto comigo ali, se ela realmente está comprando a ideia da solução, antes mesmo de falar de preço. E você tá usando um viés de confirmação, que ela mesma na cabeça dela tá dizendo sim pra você, né? Depois é mais Exatamente, difícil dela ser incongruente com esses sims, né? exatamente. Depois que ela responde sim, aí eu faço uma pergunta: se não dependesse de investimento agora, o que que te impediria de dar o próximo passo comigo? Porque eu tô tirando o problema de investimento de dinheiro de lado. Eu quero saber se ela tem alguma objeção comigo com relação à minha solução, confiança, faltou algum recurso que ela não viu, que ela viu do concorrente, porque eu vou ter a oportunidade de ir fechando portas com ela. Isolando as objeções, né? Pra não virar um bloco só de objeção que você não consegue identificar, né? Exatamente, porque o que acontece? Muitas vezes o vendedor, quando chega nesse ponto, ele apresentou a solução, falou: ó, o preço vai ser esse aqui, ó. E aí o cliente fala: hum. Preciso pensar. Aí ele começa: não, mas esse preço é isso por conta disso, disso, aquilo. E ele começa a colocar mais objeções na mesa. E às vezes, a objeção do cara não é por conta do preço. A objeção dele é porque ele, sei lá, não se sentiu Não confiante, acredita não que você vai conseguir acredita, resolver. exatamente, faltou algum item, às vezes não era realmente aquilo que ele precisava. E nós, seres humanos, nós temos uma questão que a gente não gosta de falar não pra outra pessoa. Não, ainda mais o latino, né? Exato, a gente não quer deixar. É diferente do europeu que ele dá na lata lá. Sim. Eu tive um cliente português, cara, era um desafio falar com ele. Ele não tinha filtro, cara. Mas é legal, porque você vai direto ao ponto. Agora a gente tem um pouco de dificuldade de falar não, então a gente não quer decepcionar a pessoa. É o exemplo da loja de roupa, né? Você não tem coragem de falar, não, não gostei, não vou levar. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu volto. Espera o Mas vendedor uma virar de decisão. lado, você vai embora. Isso, uma decisão tão simples você tem dificuldade de falar, né? Exatamente. Ô Felipe, e você falou essa questão do preço, me levanta. Eu lembro quando eu fui estudar sobre a parte de negociação e preço, principalmente nessa parte de insight sales, e existiam diversas estratégias quando a gente fala de desconto. Eu vejo que algumas empresas ela tem um posicionamento que ela te antecipa já trabalhando na sua cabeça que, olha, esse é o meu preço, a nossa empresa trabalha numa política transparente e daqui não existe desconto. E já se posiciona antes para que essa negociação do desconto não aconteça depois. Legal. Só que existe um outro lado de outras empresas que falam: olha, como o cliente sempre gosta de negociar preço, eu vou deixar uma gordura aqui, ou eu vou aumentar um pouco o preço,
porque na hora que ele pedir desconto, eu quero que ele se sinta como se tivesse ganho alguma coisa. Existem diversas discussões dentro disso. O que que você, Felipe, acredita nessa questão de negociação para preço? Eu acredito nas duas. Eu acho que tudo depende, lá, vou dar um passo lá atrás, como é que vai ser a sua estratégia de posicionamento. Se você se posiciona que, olha, eu não dou desconto, então você tem que mostrar, é que nem, vamos pegar assim, bem a cultura da Apple. Cara, você tem que mostrar que é meio que um status você selecionar aquele fornecedor. Sim, Você tem que passar essa confiança e mostrar para ele que você gera resultados. Se você tiver esse poder, fica fácil de você forçar, cara, aqui não tem desconto porque eu acredito no que eu vou gerar de resultado para você. Se posiciona. Por outro lado, você tem também alguns gatilhos que você pode usar para criar essa sensação de que a pessoa vai pagar menos, né? E sim. não, de fato, você não está dando um desconto, você está só utilizando gatilhos ali para trabalhar isso com a pessoa. Que é o exemplo do gatilho da ancoragem. Quem, quem usa muito isso, inclusive, são esses vendedores de curso. Os caras colocam, ó, você vai ter a mentoria X, você vai ter o e-book, você vai ter o encontro. Tudo isso aqui custa 50 mil reais. Só que, olha, se Isso, você fechar hoje, até às 6 horas, eu tô fazendo para você por 15 mil. perfeito. Então você cria na pessoa ali uma certa ansiedade de não perder, né? Percepção de desconto, de tô tomando vantagem, né? E aquela técnica do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Cara, não quero perder essa É. oportunidade. Quem conhece a estratégia, você sabe, isso aqui é balela. Eu vou falar com você semana que vem e vou ter o mesmo desconto. Mas quem não conhece fica no desespero para fechar. Eu já fechei venda assim, inclusive da terceirização. Coloquei pro cara, principalmente em época de Black Friday ou final de trimestre, você coloca um preço, cara, ó, o preço é X, mas se você fechar até tal data, eu consigo fazer por Y. Só que eu levo a sério, passou de tal data, não tem É, mais. esse, Aí você esse é um perdeu. grande problema, porque depois se você. Vamos falar que é uma aposta que se você perder, você tem que sustentar essa perda, porque depois você Exatamente. voltar atrás, você cria uma relação de desconfiança. É, Será que o que o Felipe tá me passando sempre tem uma segunda carta na manga, você né? perde a credibilidade, É. entendeu? Então eu levo a sério, cara. Técnicas aí que você vai usando para fechamento de trimestre, Black Friday. Então você usa isso e funciona bem. É uma forma de você quebrar essa questão do desconto. Mas tem que ter um embasamento por trás também, né, Felipe? Às vezes eu vejo que essas estratégias, tanto do gatilho de escassez, ou de ancoragem, assim, eu acho que sem um embasamento do por trás, olha, se você fechar até tal dia, tem esse desconto, sem um porquê, fica um pouco solto, não fica? Sim, eu gosto de falar que a venda consultiva, ela não pode ser forçada. Eu acho que esses gatilhos, eles dão um certo estímulo aí para fazer a pessoa tomar uma decisão mais rápida, mas ela tem, ela tem que ter o consentimento dos dois. Não existe, porque esse negócio de forçar uma venda é muito risco É um depois de perigo, dar é. errado, entendeu? É diferente, vou vender, cara, uma garrafa d'água no sinal, tipo, ou você compra Baixo agora, você... risco, né? Exatamente. Então você precisa ter uma construção, né, que é justamente esse embasamento que você disse. Você tem que genuinamente ajudar a pessoa. Eu sei que eu vou te ajudar, cara, só que para te ajudar eu tenho que também colocar minha hora aqui, colocar minha estrutura, então tem um preço isso. Aí a forma como você vai pagar, primeiro eu preciso saber se você entende que isso te ajuda. Se você entende que isso te ajuda, a gente encontra a melhor forma de te ajudar. E aí os gatilhos vão só empurrando o cara. Bom, vão acelerando esse processo. Primeiro você tem que ter uma boa proposta de valor, consultiva. Tem gente que só tá pensando no gatilho e pouco talvez na proposta de valor. Ô Exatamente. Felipe, eu vejo que nos seus vídeos você fala bastante até a questão do spin selling. Hoje a gente tem diversas metodologias, né? GPCT, Bunch, tanto para reunião, qualificação. E para eu vejo que sempre existe uma discussão da aplicabilidade dela. No spin eu vejo que as pessoas usam muito a parte inicial, a parte situacional, mas tem dificuldade de entrar para o final do spin selling ou até mesmo de tornar aquela conversa, que era um bate-papo consultivo, num formulário e o cliente desengajar. O quanto você vê a aplicabilidade dessas metodologias? Quanto você usa no seu processo de vendas hoje? Uhum. Cara, acho que as metodologias, elas facilitam muito a tua comunicação com o teu cliente. Mas antes de pensar em metodologia, você precisa pensar quais são as informações que você precisa do seu cliente para você conseguir construir uma boa proposta. Então, vamos pensar no processo comercial. Você tem a etapa da qualificação, diagnóstico e fechamento da venda. Qualificação, você precisa entender se esse cara vale o esforço ou não para levar ele adiante. Sim. Então, o que, que vai te dizer se vale ou não a pena levar esse cara adiante? É o faturamento dele? É o modelo de negócio? Então, isso tem que estar bem claro para você. Se isso estiver bem claro, depois rodar a metodologia é fácil. Diagnóstico, você vai se aprofundar um pouco mais. Então, o que, que você precisa de informação para preparar uma proposta que vai gerar valor para o seu cliente, vai impactar ele?
pegar o exemplo da terceirização de pré-vendas. Cara, eu preciso saber qual que é o ticket médio desse cara, eu preciso saber qual que é o perfil de cliente ideal dele, preciso saber como que ele gera, esses potenciais clientes, se ele usa alguma ferramenta, enfim. Pegar esses 3 exemplos. Com base nessas 3 informações, eu consigo construir uma linha de spin selling. Então, por exemplo, perguntar para ele qual que é o ticket médio dele. Falar: "Cara, meu ticket médio hoje é de, R$ 1.000". Legal, uma pergunta de situação. E esse ticket médio hoje, ele é o suficiente para te dar a lucratividade que você espera para sua empresa? Tô tentando entender um pouco mais ali de problema, ver se ele entende algum problema nisso. Aí eu vou verificar com ele outro cenário também para complementar depois a pergunta de implicação. E qual que é o teu perfil de cliente ideal hoje? Esse perfil ele tá claro? Você, já validou? Você tem mais de 10 clientes nesse exato perfil? "Ah, não, não tenho". Tá, e hoje você quer dizer, se você não tem, quer dizer que então que você está prospectando para todo lado, você tá dando tiro para todo lado. Quanto que isso está diminuindo a tua eficiência no comercial? Sim. E se você tivesse clareza de qual que é o teu perfil, se você conseguisse ter um método que te ajuda a entender o que que de fato é o teu cliente ideal ou não, você acha que isso te ajudaria a ganhar mais dinheiro? Então, com base nos itens que eu preciso levantar de informação, eu consigo rodar a metodologia. O que eu vejo muito, as pessoas ficam fixas. Aí eu preciso fazer uma pergunta de situação, de problema, implicação e necessidade. Tá, mas por que você precisa fazer isso? Que informação que você precisa? E às vezes você precisa ter um entendimento da pessoa, porque, por exemplo, eu pergunto pra você, Lucas, qual que é o teu perfil de cliente ideal? E às vezes você começa a falar do perfil de cliente ideal, você já fala do seu desafio, você já fala que você não validou esse cara, você já responde tudo. Tudo. Então eu não preciso fazer uma outra pergunta de problema, entendeu? Aí entra a escutativa. Então as pessoas elas se perdem um pouquinho nessa gestão de como usar a metodologia, né. Então aí respondendo a tua pergunta, eu acho que ela funciona, eu gosto, aplico dentro da Sales Time. Eu uso muito o Bunch na etapa de qualificação, né, Qualificação. Spin Selling na etapa de diagnóstico e fechamento de vendas. Quando o cara às vezes fala, pede um desconto, ou ele fala que não está se sentindo, confortável em dar o próximo passo, aí eu preciso mostrar para ele qual o problema dele. Então eu volto lá na pergunta de implicação. "Poxa, Lucas, mas você falou para mim que hoje o seu time não está alcançando a sua meta. Você já trocou 3 vezes o seu time. Sim. Se você passar mais 3 meses nessa sequência, quanto dinheiro você vai deixar na mesa? Então eu preciso gerar valor". Então aí o spin ele pode ser aplicado. No caso do Bunch, consegue explicar, Felipe, para quem está assistindo, o que que é o Bunch? Perfeito. Cara, o Bunch foi uma metodologia desenvolvida pela IBM. E qual foi a dor, né, para desenvolver o Bunch? Foi justamente organizar as informações de vendas. Eles perceberam que cada vendedor tinha uma forma de Diferente. gerenciar, e isso vira bagunça, né, quando cada um faz de uma forma. E eles perceberam que algumas pessoas tinham uma performance melhor quando eles entendiam qual que era o orçamento, né, do Budget, cliente, né? que é o budget, a autoridade, que é qual que é o nível de Quem influência que aquela decide ali, né? pessoa tem no processo, o N de necessidades, né, que é qual que de fato é a necessidade dessa pessoa, e o T de timeline, que é a urgência, né. Em quanto tempo esse cara quer resolver esse problema? Então, essas 4 categorias de perguntas, elas te ajudam a ter um embasamento se o cara está qualificado ou não. Hoje eu utilizo aqui o GPCT, olhando um pouco dos objetivos do cliente. Quando a gente fala, por exemplo, de perguntar, até entendendo o quanto isso tem funcionado para você, quando a gente fala do budget do cliente, como que a pessoa pode perguntar isso de uma forma que vamos falar que ela não tente ancorar isso para baixo? Porque o comprador mais sênior, Uhum. ele sabe que talvez assim, opa, eu não sei quanto que esse cara vai me cobrar o serviço. Se eu passar que eu tenho um budget muito maior, corre-se o risco de ele aumentar a proposta dele porque ele sabe que eu tenho esse budget. Exato. Como fazer essa pergunta de forma correta, Felipe, do budget? E tem situações que ela cabe, tem situações que, por exemplo, você acha que ela não cabe? Por exemplo, uma Sim, pequena empresa que às vezes não tem essa parte orçamentária bem estruturada? perfeito. Acho que, você falou, já trouxe a resposta, Tá. né. O cliente pequeno, cara, ele não tem budget. Ele tá pagando almoço pra comprar janta Às vezes é depois, mais entendeu. emocional essa decisão, né? Exatamente. Então se você pergunta pra ele: "Ah, qual que é o seu budget?" Cara, não sei, mostra aí, se eu acreditar em você eu vou investir, entendeu. Então, quando você tá falando com uma empresa pequena, eu até oriento meu time, você não precisa necessariamente perguntar se ele tem algum orçamento ou não, mas tenta entender o faturamento dele. Então, quanto que essa empresa está faturando hoje?
E aí, obviamente, você vai começar a atrelar isso ao seu perfil de cliente ideal. Entendi. Hoje, nós entendemos, por exemplo, na Sales Time, que uma pequena empresa, para começar no projeto de terceirização, ela precisa estar faturando no mínimo 70 mil por mês. Tá. Abaixo disso, já é muito risco para Embrionário, ela né? e é muito risco para mim. Que ela pode entrar e depois ela pode não conseguir pagar, entendeu? Mas por quê? A gente já validou isso, a gente já teve esse problema. Então, para uma pequena empresa, não adianta você querer ficar insistindo. Tenta validar em quantas pessoas estão na empresa, qual que é o faturamento dela, e aí, com base nisso você vai saber se faz sentido ou não. Já uma grande empresa, muitas vezes você consegue, porque as empresas grandes elas trabalham com orçamento, né? Principalmente agora, final de ano, eles já estão pensando no orçamento para 2025, né? Sim. Só que entra essa questão. Se você pegar um cara ali que já é macaco velho, você não vai conseguir tirar essa informação. É, Ele não vai abrir para você. Mas aí você pensa assim, cara, você sabe que a empresa é grande, ela tem dinheiro para investir em você. sei. Então, a questão não é dinheiro. Tira o dinheiro de lado. Esse é o problema bom. Não é o problema não é dinheiro, investimento. A questão ali é mostrar que você é a melhor opção para ela. Isso a gente discute muito aqui, né? Às vezes eu vejo time de vendas dando desconto de 100, 200, 300 reais e eu sempre faço esse questionamento pro time, assim, você acreditaria que que o teu cliente do outro lado não fecharia com a gente por conta de 300 reais? Uma empresa que talvez está faturando aí 2, 3 milhões mês, por conta de 300 reais ele tomou essa decisão por conta do preço, por sentimento de ganho ou porque você já ofereceu na hora da venda, né? Porque existe essa questão da percepção de valor, mas uma coisa é você ter um mercado mais comoditizado, né, que o cliente ele já sabe mais ou menos o preço de cada um. Mas, por exemplo, igual o teu serviço, você vai construindo esse valor e não só na reunião, né? Eu entendo até que a tua reunião ela vai performar muito melhor quanto melhor tiver sido a jornada antes dessa reunião. Se o cliente viu um vídeo seu no YouTube, como que ele Sim. conheceu a Sales Time, se ele viu num evento, e talvez se ele viu uma prospecção ativa sua, talvez a sua jornada de reunião de percepção de valor vai ser mais difícil, porque você tem um menor tempo, né? Então, como que eu posso criar essa jornada antes? No caso, você utiliza muito essa tua autoridade de conhecimento. Como é que você indica para os teus clientes começarem a criar essa percepção de valor até muito antes da reunião? Perfeito. Se você não tem hoje uma estrutura de marketing, que deveria ter no dia de hoje, né, porque a jornada de compra do cliente já mudou, Sim. você tem que mostrar muito conhecimento de mercado. Em que sentido? Cara, apresentar cases. Então, mostrar empresas que você já executou aquele trabalho, que já resolveu, foram resolvidos problemas semelhantes àquele que você está conversando. Você tem que ter isso, senão você não vai conseguir gerar autoridade. Mas qual que é o cenário ideal para você construir essa autoridade? Cara, hoje fazer marketing não é mais tão complexo como era alguns anos atrás. Ainda mais agora com essas ferramentas de IA, você tem muito recurso aí, sem precisar ter uma estrutura grande de marketing para poder trabalhar. Você não precisa ser um copyright, não precisa ser um designer mais. Exatamente. Cara, para fazer um vídeo no YouTube, você precisa de um celular. Para escrever um artigo, você precisa de um computador. Entendeu? É mais à vontade ali. Agora, para criar autoridade, você precisa conhecer de fato o teu cliente, entender quais são os problemas, o que tira o sono do teu cliente no dia a dia que você resolve. Você tem que começar a falar sobre isso. Seja no YouTube, no blog, no LinkedIn, no Instagram, enfim, comece a falar sobre isso. Isso vai te ajudar a ter mais autoridade na hora da venda. Porque quando você vai fazer, por exemplo, uma prospecção ativa de outbound, se a pessoa, vamos supor, ela não te conhece, você vai ligar para ela. Você pode usar esse gatilho junto com ela. Falar, olha, fulano, eu ajudo empresas de tecnologia a estruturar a área comercial, já tenho ajudado mais de 100 empresas, inclusive eu tenho um canal no YouTube que fala exatamente sobre isso. Eu queria compartilhar com você 2 vídeos que eu gravei especificamente para as empresas, que eu tenho certeza que pode trazer alguns insights. E depois a gente marca um bate-papo para ver se faz sentido para você a gente se aprofundar nesse tema. Você deixa de lado aquela pauta de que eu preciso forçar a reunião para a pessoa. Não mostra desespero pro cara ali. Exatamente, você se posiciona, você mostra que você já ajudou 100 empresas do mesmo setor que ele a fazer aquilo e olha, tem um conteúdo gratuito para te mostrar como é isso. Eu vou apostar, Felipe, que muitos vão assistir, mas muitos talvez nem vão assistir, mas só pelo fato de olhar, viu que você tem um canal, viu que você tem X mil inscritos, visualizações, já te coloca num outro Exato. patamar de conversa. E eu sinto que quando essa conversa ela é de igual,
e não é de cima a baixo, tem muito mais abertura do outro lado, uma vez que a gente quer conversar com pessoas que realmente entendem daquilo que ela tá falando, né. Exato. E aí pensa no cenário inverso. Você ligou pra pessoa e você não tem nada. É, Hoje em dia, cara, não sei você, eu qualquer coisa que eu vou comprar até num restaurante quando eu vou viajar, às vezes, antes de ir para o restaurante, eu vou no Google e vejo pesquisa tudo, tudo, tudo. quantas estrelas tem esse restaurante, qual que são os comentários, É, depoimento. Então se eu pesquiso sobre você e não encontro nada, o que pode acontecer? é um alerta já, Não, eu vou pesquisar sobre você, pode ser que o teu concorrente apareça para mim. também. E aí eu vou começar a ver, pô, às vezes você me deu o gatilho para procurar o teu concorrente, entendeu? Sim, sim. Ainda Então mais com o marketing que é hoje, que você consegue se posicionar muito bem estrategicamente, não só em palavras estratégicas, como no que o teu concorrente usa, né. exatamente. E Felipe, o quanto que você acredita que você venderia hoje, se a gente já bateu um papo, eu sei que você não é a empresa mais barata do teu setor, longe disso. Uhum. Você acredita que você conseguiria vender no mesmo preço o serviço que você vende hoje, por exemplo, sem a autoridade que você tem, o canal que você tem, os eventos que você participa? Cara, eu acho que não. Eu acho que eu teria que abaixar para conseguir entrar, porque acho que a autoridade que a gente gera e a forma como a gente mostra a estrutura nossa para o cliente na apresentação, isso gera valor, né. Sim. Mas se eu não tivesse essa autoridade, acho que eu teria que dar um passinho atrás. E você já deu o passo a passo. Talvez no início da empresa ela vai ter que trazer um preço mais competitivo, atender clientes, criar grandes cases de sucesso, apresentar esses grandes cases de sucesso, porque quando a gente fala de publicidade e propaganda, a gente fala de publicar e propagar para que isso chegue ao teu potencial cliente. E aí você vai aumentando essa percepção de valor e esse preço vem junto com isso, né? Exato. Muito provavelmente, Felipe, você já deu um passo a passo aqui, um passo a passo muito até além das minhas expectativas, super completo, e vão ter pessoas que naquele momento já desistiram de assistir o vídeo, porque falaram que gestão comercial é muito difícil, e outras que anotaram tudo. Eu fico sempre pensando, Felipe, grande parte até do nosso público que assiste aqui, muitas vezes é um dono que sempre vendeu por indicação ou sempre vendeu por relacionamento, e você trouxe um passo a passo muito completo, e pode trazer talvez uma ansiedade do outro lado do cliente, caramba, para eu conseguir vender eu preciso fazer tudo isso, definir CP, desconstruir o meu processo de vendas, eu tenho que fazer o processo de engenharia reversa, mas eu nem tenho CRM, então às vezes eu nem tenho as métricas para fazer engenharia reversa. Quanto que você acredita que alguém, uma empresa que não pensa talvez 100% em vendas, quando eu digo 100% em vendas é que vive vendas, consegue aplicar tudo isso? De colocar vendas numa caixinha, talvez de não tão importância, coloca um vendedor, deixa ele performar, porque você faz consultoria Uhum. em grandes players hoje no mercado e encontra diversos cenários. Mas hoje eu vejo que tem empresas que a área de vendas é uma área core dentro da empresa e outras é uma área como qualquer outra complexa. Você vê que essas empresas que não colocam a área de vendas como prioridade conseguem ter atenção para tudo isso, porque tudo que você me falou, a gente faz aqui, mas exige extrema dedicação nossa. Não dá para ser um processo que funciona por osmose. Como que você vê esse cenário de dedicação da empresa? Porque o dono ele tem tarefas operacionais, tarefas de vendas, financeiras, contábeis, de recursos humanos. Você acha que ele tem que ir para o tudo ou nada de, cara, ou a gente começa a investir em vendas e com o dinheiro de vendas começa a retroalimentar outros setores, ou dá para no começo ele operar part-time dentro de diversas áreas? Legal. Hoje eu tenho essa visão, porque eu já rodei, já fiz, olhando para a própria sales time, né, eu não comecei exatamente da forma como eu tô te passando Com aqui, tudo esse com tudo processo? isso. Muita coisa eu fui aprendendo, fui agregando, fui entendendo ao longo da jornada, né. Mas uma coisa que eu tinha muito claro para começar, que eu acho que é muito importante, é a dor que eu resolvo. Acho que a dor que eu resolvo, estava bem claro. Como eu ia resolver aquilo não estava. Entendi. E isso foi amadurecendo ao longo do tempo. Só que quando a gente olha para uma empresa onde o dono ele tem outras funções além de vendas, e na maioria das vezes, pelo menos no que a gente tem observado, o dono ele sempre tende a colocar um dedinho a mais na parte da operação. Sim. Porque na maioria das vezes ele tem um conhecimento mais técnico ali, ele conhece mais da entrega, então ele se envolve mais com isso. E vendas acaba sempre ficando para depois, e ele cresce organicamente, às vezes através de indicações. Algumas empresas nem precisam se preocupar com vendas, porque elas têm um ticket alto que se mantém, Sim. mas ela estagna. Elas chegam a um ponto que elas não conseguem vender mais. Então, para essas empresas que o dono está mais centrado na parte da operação, eu vejo que faz mais sentido ele ter alguém, contratar alguém de fora para
ser o vendedor ou o gestor de vendas ali, para olhar para a empresa somente para o lado comercial. Ó, a tua função aqui é olhar para essa empresa e trazer mais clientes. Ele vai estar 100% do tempo focado naquilo. Tanto que isso é um critério nosso, por exemplo, na fase de qualificação. Eu pergunto para a pessoa se ela tem alguém 100% dedicado em vendas ou não. Se ela não tem, eu não avanço com ela. Você já sabe que é uma probabilidade de churn altíssima. Exato, porque o dono ele não vai conseguir se dedicar e o processo de vendas exige atividades diárias. Não adianta você mandar um e-mail para um cliente agora e depois ligar para ele só daqui 3 meses, É, entendeu? E o dono não vai conseguir fazer isso, ele não vai conseguir seguir uma cadência de prospecção. Então você precisa pelo menos ter alguém que esteja 100% dedicado ali. O dono vai ter que investir. Ou ele vai precisar abrir mão da parte da operação dele para se dedicar ali, que eu sei que na maioria das vezes não é isso que sim, acontece. perfeito. Felipe, ali no almoço a gente fez um benchmark bem bacana porque a gente atua em dores muito parecidas do cliente, que é geração de demanda, que é uma dor que a gente entende o nível de relevância numa operação. Eu digo sempre, tanto nas palestras quanto para os clientes, que sim, se você não tem demanda, você depende ou de um vendedor herói, que resolve todas as pontas, mas eu acredito muito mais numa operação que tem muita demanda qualificada e com um time de vendas que siga o processo, do que numa uma empresa que depende de vendedores que são o suprassumo da sua área, que vão ter que levar essa ausência de demanda com uma ótima taxa de conversão e com um pitch superstar. Eu acho muito difícil dessa empresa e eu sempre falo que corre um risco de você depender de um ou dois vendedores se você não tem um processo definido e você sabe, colocou o vendedor, SDR, siga o processo, você já tem uma previsibilidade de vendas. Como que você vê hoje, uma vez que você também é contratado pelas empresas, existe uma grande expectativa. Ainda mais, não sei se você encontra esse cenário de que empresas já testaram muitas coisas, muitas vezes deram errado. Então, testou uma ferramenta ali um pouquinho, testou uma outra ferramenta de prospecção, testou uma plataforma, testou uma agência, e ela já vem com esse trauma do que não deu certo. E ela cria uma grande expectativa em você. Pô, você é um Uhum. cara que gera conteúdo, você é um cara que tem uma puta empresa bacana. Como alinhar essa expectativa do cliente, do que dá para você, como Felipe, como Sales Time, entregar e aquilo que não depende de você e como balizar essa expectativa para que seja benéfico para ambos os lados? Perfeito. No processo de vendas, eu bato muito em cima da fórmula mágica que todo mundo procura. Todo mundo vem atrás da terceirização porque quer terceirizar o resultado. É como se a terceirização fosse um resultado garantido. E dentro de um cenário de vendas, eu tento educar as pessoas de, cara, você precisa ter um método de experimentação e saber até onde você vai experimentar para não ficar dando murro em ponta de faca, para você aprender com isso e começar a performar. Então eu trago para eles a visão do PDCA. Você precisa, como é que eu trabalho isso dentro de vendas? Você precisa ter uma hipótese de trabalho. A sua hipótese de trabalho vai ser um perfil de cliente, uma linha de comunicação. Então, por exemplo, eu vou prospectar CEOs de empresas de tecnologia de até 200 funcionários. Eu vou usar o LinkedIn, e-mail e telefone para chegar até essa galera e vou criar uma linha de comunicação. Vou falar sobre o problema dele. Tem uma hipótese criada. Vou colocar agora essa hipótese para testar. Só que eu preciso ter aqui, eu preciso ter uma faixa de corte. Até onde eu vou testar isso? Eu vou testar isso com 200 CEOs. Legal, vou fazer uma lista com 200 CEOs e vou começar a trabalhar em cima dele. Eu preciso ter um time também, um período. 200 CEOs, você consegue rodar uma prospecção ali com uma pessoa dedicada em um mês. Você consegue prospectar todas essas pessoas. Só que você não vai deixar para chegar só lá no último dia para ver se funcionou ou É. não. Então você precisa ir colocando alguns indicadores ali para saber se está performando ou não aquilo que você precisa. Taxa de abertura de e-mail, de resposta, de LinkedIn, conexão de ligação. Não adianta chegar no último dia e falar, pô, não funcionou. É uma resposta binária. Deu certo ou não deu certo, né? Exato, aí eu perguntar, mas com quantas pessoas? Você falou, falei com duas. Como é que você toma isso como verdade? Então aí eu começo a colocar critérios. Então, o que vai determinar para a gente se funcionou ou não a estratégia? De 200, eu preciso pelo menos ter falado com 50 pessoas. Dessas 50, se eu conseguir converter 10%, foi positivo. Faz sentido eu trazer mais 200. Se dessas eu converti menos do que 10%, então eu elimino essa hipótese. E aí eu vou entender se eu preciso melhorar a minha comunicação e manter o meu perfil, ou se eu vou trazer um novo perfil para a jogada.
Quando eu explico isso para as pessoas, aí eu tiro essa responsabilidade da garantia de resultado. Cara, você precisa executar isso. E isso não funciona somente para a terceirização de prospecção em si. Pra tudo, né? Funciona para o seu marketing, funciona para a tua própria operação, no teu projeto que você está entregando para o teu cliente. Então, quando você entende isso, você sempre estará evoluindo. E aí eu provoco, falo, eu busco as pessoas que entendem esse processo. Se você ainda não está nessa fase, cara, acho que a gente não está no momento certo de fechar É. negócio. O que a gente fala aqui, Felipe, o que você falou foi perfeito. É um investimento em P&D. A tua empresa precisa investir no nicho que funciona e, mais importante, no nicho que não funciona. Né? Quando você faz esse teste e vamos falar que não deu certo, cara, você tem uma validação que você não vai gastar mais tempo com esse nicho. Mas, por exemplo, se você tem uma taxa de abertura, você vai fazer uma estratégia ali de cold e-mail, vai fazer o e-mail e a tua taxa de abertura foi péssima, todo o resto é quase foi invalidado, porque nem deu tempo do cliente absorver, melhorar a comunicação e você vai melhorando de forma progressiva, né? Exatamente. E você sente que o cliente, quando ele começa a entender que antes dessa vitória final, vamos chamar assim, da grande vitória ali, ou do sucesso do cliente, que é a venda, quando ele começa a ter esses resultados intermediários e essas validações de hipóteses, ele se sente que está progredindo e começa a entender esse jogo do processo de vendas, que olha, vender tudo bem, é a consequência final, mas a gente precisa agora construir uma área de inteligência dentro da empresa que vai nortear o que vai ser o sucesso ou não. Sim, a partir do momento que ele começa a entender esse processo, porque isso vira material para tudo, né? Para o marketing, vira material para o time de vendas. Então, quando ele entende esse processo, ele começa a entender, cara, isso aqui vai me trazer o principal motivo de perda de prospecção, vai me ajudar a melhorar aqui a minha estratégia de marketing para tentar eliminar essas pessoas que estão consumindo o tempo do time de pré-vendas. Ó, o time de pré-vendas está ouvindo muito aqui um termo XYZ que eu preciso acrescentar lá na minha proposta. Ó, o time de pré-vendas está falando muito de um concorrente que está aparecendo no mercado, eu preciso dar uma estudada nele. Então É isso vai genial. alimentando toda a estratégia da empresa, isso vai enriquecer na tua estratégia de inteligência comercial, né? O teu PDCA rodando, né? Exatamente. E quando o cliente, eu já escutei isso muito, Felipe, vamos falar aqui da queixa do perfil da cotação ali, no caso do lead que você entregou. Felipe, na Seus Time, marcou uma reunião, chegou para o vendedor, vamos falar que o vendedor fez ali suas 20 reuniões e não vendeu nada. E aí chega uma solicitação para você, Felipe, olha, a gente não vendeu nada dessas 20 reuniões que você marcou para mim, muito provavelmente os leads que você está me entregando são desqualificados, ou o cliente só está especulando, ele não tem interesse, ele só queria saber preço. Como é que você lida com essa objeção atualmente? Legal. E se chega para você, né? Ou se é só para mim Chega. só? Não, chega bastante. Mas no processo de onboarding nosso junto com o cliente, na primeira etapa de diagnóstico eu já alinho isso com ele. Falo, olha, nós vamos ter uma etapa que é de definição do teu perfil de cliente ideal e critérios que você entende que qualificam o seu lead. Ele vai assinar isso para mim. Olha, Tá. o teu lead é qualificado, é um lead que tem X funcionários, ele tem a dor X, Y, Z, tem esse critério. Muitas empresas não sabem quais são os critérios que qualificam ou não o seu cliente. Então a gente começa com um perfil mais aberto, só que eu deixo claro para ele. Olha, entenda que isso vai abrir a torneira, vai facilitar o agendamento de reuniões, porém vocês vão falar com pessoas que não estão qualificadas. É muito importante que vocês entendam nessa conversa o porquê que elas não estão qualificadas para você retornar para mim, para a gente criar critérios lá para o SDR. Agora, se eu estou gerando reuniões que a pessoa está dentro dos critérios e ainda assim o comercial não vende, que é o que acontece às vezes, né? O vendedor chega, pô, o lead não estava pronto para fechar. Aí entra uma etapa nossa de qualificação, educação mesmo, do gestor ou diretor, o cara que é o key user nosso ali do outro lado. De entender até onde vai o pré-vendas e onde começa a vendas. Pré-vendas não faz a venda. Perfeito. Ele gera o interesse, a curiosidade de alguém que esteja dentro dos critérios de qualificação da sua empresa para querer conhecer a sua empresa. O vendedor pega essa pessoa, o vendedor que precisa diagnosticar essa pessoa, se aprofundar no problema, mostrar que é uma autoridade no mercado e criar uma proposta que resolva aquele problema. Então, o SDR não vai se aprofundar no problema. Ele vai convencer a pessoa que faz sentido ir para o próximo passo. Aí o vendedor precisa fazer o papel dele.
Mas você acredita que o SDR, ele tem que... Você falou uma coisa que para mim é perfeito. O papel do SDR é criar curiosidade. Até quando fala interesse, é interesse em o quê? Interesse em conhecer mais sobre o Exato. teu produto, não interesse em comprar o seu produto ou o seu serviço. Você entende que esse grau de responsabilidade, quem que é o responsável por identificar esse problema? Porque muitas vezes nem o cliente mesmo sabe que ele tem um problema. E aí é papel do vendedor entender isso, ou no teu lado é papel do SDR fazer o cliente do outro lado entender que ele tem um problema e começar a tratar esse problema ali só para depois passar para o vendedor? Eu vou defender os dois lados, vou explicar o porquê. Quando o SDR ele tem um domínio maior sobre os desafios, o problema da persona, ele consegue se aprofundar naquilo e ele gera um impacto melhor na venda, na comunicação, no relacionamento. Quando você já no primeiro contato você começa a conversar de igual, igual para igual com o cliente. Porém, o SDR ele não tem a obrigação de dominar todo o problema do cliente. Sim. Então, quando você está falando de um SDR sênior, esse cara vai conseguir ali explorar um pouco mais os desafios da pessoa e entregar esse lead um pouco mais mastigado para o vendedor. Ó, o problema dele é esse, as consequências são essas. E melhor, ele conseguiu conscientizar a pessoa que aquilo realmente é um problema. O cara sênior. O cara júnior, que é o que é a maior porcentagem de De SDRs SDR. hoje, porque o SDR, o plano de carreira dele é o quê? Ficou bom, vira closer para ganhar mais. Sim. Então, o cara júnior, ele não vai ter essa expertise de se aprofundar ali. E vai ser pior para sua empresa se você forçar ele a se aprofundar, porque pode ser que ele fale alguma besteira, pode ser que ele gere uma impressão negativa, pode ser que ele se enrole. Então, é muito melhor você criar gatilhos com ele para fazer essa pessoa, convencer a pessoa a ir o lead ir para o próximo passo, para ela aprender mais sobre a dor dela. Então, colocar ela em contato com um especialista. Gosto muito de usar o gatilho do diagnóstico gratuito. Perfeito. Fala, pô, você vai conversar com o Lucas, cara. Ele é expert em terceirização. O cara já fez isso por tantos anos, ele conhece de cabo a rabo todos os problemas. Eu tenho certeza que o mínimo que vai acontecer nessa conversa, você vai sair aprendendo algo novo que vai te ajudar a melhorar a sua Não operação. é uma reunião de apresentação para o Lucas apresentar os serviços, é o contrário. Exatamente, exatamente. Eu preciso vender essa ideia do cara ir pro próximo passo. Perfeito. Aí, indo pro próximo passo, cara, aí desculpa, vendedores. Trabalho é de vocês em fazer botar a bola pra dentro do gol, né? E não vira só atendimento, né, Felipe? Se o cliente ele já tem um problema, ele quer comprar e o vendedor vai chegar lá só o quê? Para passar o preço, virou atendimento, já não virou Entregador mais de venda. pedido. Eu entendo que o vendedor tem um grande papel de transformar nãos em sims. E eu nem entendo que do cliente é não, mas às vezes é não porque ele não conhece o teu case, ele precisa criar confiança, autoridade. É uma jornada que é responsabilidade do marketing, do SDR, do vendedor, do gestor, com uma oferta competitiva, de preço. Mas eu vejo que cada vez mais o SDR vai ganhando responsabilidade de trazer os leads mais qualificados. E você me trouxe uma informação lá no nosso almoço, Felipe, que eu achei bem bacana, que eu sempre vejo que a área comercial, primeiro que eu vejo que ela evoluiu muito nos últimos anos, mas muito, muito. Mas você falou que hoje 100% dos teus clientes operam em reuniões remotas. Uhum. Hoje eu ainda vejo muito no nosso mercado, que é o mercado de terceirização, uma grande necessidade, às vezes até mesmo o cliente ele prefere não fazer uma reunião com o cliente remota e perder esse lead, muitas vezes que é qualificado, do que fazer uma reunião remota. E você atua com diversos setores. Como que você tem visto isso, Felipe? Você vê que a reunião remota ela tem se encaixado para a maioria dos segmentos ou não? É para alguns segmentos específicos que funcionam? Ou a reunião remota é um primeiro passo para depois para uma presencial? Como é que você tem enxergado isso com seus clientes? Legal. Acho que quando você tem um cliente que ele está mais relacionado ali com a venda de inside sales, empresas de tecnologia, de software, acho que isso é mais comum no cenário deles, aí não temos dificuldade. Mas já tive clientes, por exemplo, de construtoras. Então, o cara fazia lá pisos de tipo do atacadão, esses lugares. Então já era um pouco mais complexo a questão de agendamento de reuniões. Então, o agendamento era mais um primeiro passo para as pessoas se conhecerem. Depois sempre tinha um segundo passo que esse cara ia para as empresas lá para conhecer, de fato, apresentar a proposta. Mas o agendamento funcionava. Mas, Então ia primeiro para uma remota, e ali exatamente. tinha o diagnóstico, uma validação, e de novo aumentava o grau de interesse, aí sim ia para uma presencial. É porque a gente vendia muito a ideia do, cara, vamos se conhecer primeiro. Vamos verificar se a gente tem alguma oportunidade de trabalhar em conjunto ou não, pra gente otimizar nossos tempos. Não vou precisar ir aí, você não vai precisar parar pra me atender. Uma conversa de 20, 30 minutos a gente resolve isso. Viu que tem sinergia, tem
tem espaço para trabalhar? Legal, agora vamos marcar um próximo passo? Porque inclusive essa empresa, ela precisava ir no local, porque o trabalho dela tinha que o diagnóstico dela tinha que entender um pouco mais Estrutura da física. estrutura física. Então nesse caso específico, ela tinha uma etapa que precisava ser presencial, né. Mas hoje você tem clientes que têm um ticket alto e que vendem 100% Exato, remoto. 100% remoto. Perfeito. E aí vira talvez até uma variável do processo. Se aquele cliente exigir uma reunião presencial, pode ser iniciado, mas uma vez que o cliente prefira, ainda mais hoje, cada vez um perfil de comprador ou tomador mais novo, ele vai preferindo que isso aconteça de forma mais otimizada, né. Sim, eu vejo que ainda tem as pessoas que preferem, mas já está começando a gente já está começando a trocar a cadeira das direções, né, então, Sim. do cara mais velho ali, mais old school, para o pessoal mais novo. Então, a gente já está começando a envolver mais tecnologia, um negócio mais dinâmico, tem as reuniões acontecendo de forma remota, o pessoal não quer mais perder tempo também. Sim. E Felipe, eu lembro que quando a gente fazia esse trabalho de prospecção ativa, tinha sempre um desafio que era entender esse processo de tomada de decisão na empresa, uma vez que na empresa vai ter alguém que assina o cheque, mas tem diversos influenciadores. Até quanto maior é o ticket, ou quanto maior é a dor, quanto mais faz parte do core da empresa, a tecnologia, você tem diversas áreas que vão influenciar. Como é que é isso dentro da Sales Time? Quando você vai buscar por esse ICP, você vai sempre em quem assina o cheque? Ou você orienta o cliente a começar talvez pela base, para quem sofre aquela dor para depois tentar subir? Ou primeiro ir top-down? Vou tentar começar lá de cima e se eu Legal. não vou conseguindo eu desço. Cara, o primeiro passo, eu ouço o cliente. Falar: "Quem que você acha que vai ser o quem vai dar mais abertura pra gente?". Ele vai me trazer um cenário. Vou pegar inclusive um cenário que nós tivemos na empresa. Esse cliente ele estava prospectando para vender um software de RH, e ele falava: "Cara, eu preciso falar com os diretores CEOs de 200, 500 funcionários". Sabe que é difícil bater nessa galera. Mas beleza, foi a primeira hipótese que ele trouxe pra gente, a gente listou e começamos a trabalhar em cima dessas pessoas. Mandava e-mail, LinkedIn, ligava na empresa, cara, não conseguimos nada, não chegava nessas pessoas porque elas não têm interesse em falar com vocês. Mas ela sempre indicava: "Ó, fala com o gestor de RH, fala com o analista de RH". Aí eu fui lá e trouxe essa informação pro cliente, falei: "Olha, essa hipótese ela não funcionou tão bem, o que que você acha da gente mudar aqui e começar agora uma estratégia bottom up? Vamos começar dos influenciadores para depois chegar lá no decisor?". Aí a gente mudou, começamos a mirar então agora nos coordenadores de RH e gestores de RH. No mês que a gente fez isso, a gente bateu 20, 30 reuniões. E aí a gente explica também que, olha, mudar a rota de quem que a gente vai atender primeiro vai também, talvez, alongar um pouco o seu O ciclo de vendas vai comercial. mudar, é. É normal. Porque você vai talvez precisar apresentar para o gestor, o gestor vai ter que comprar a ideia, depois ele vai convencer as pessoas lá dentro que tomam a decisão, ou ele vai promover uma reunião entre você e esses decisores para você apresentar novamente. Tá tranquilo isso? Faz parte do processo. Aí eu trago também outro serviço da consultoria. Falei: "Cara, é assim, venda de high ticket tem que ter essa paciência", Paciência. entendeu? Ninguém vai desembolsar 30, 40, 100 mil de uma hora para outra sem conversar com ninguém dentro da empresa, né? Exato. E aí a gente no começo, eu até oriento no sentido: "Cara, é uma venda enterprise, não adianta você ficar querendo bater lá no CEO, nos diretores, que vai ser muito difícil falar com eles. O máximo é tenta mudar a comunicação. Telefonema, vai direto no influenciador, para você coletar informação, deixar a tua base mais rica ali de dados para você conseguir ser mais assertivo. O CEO, o diretor, usa e-mail, LinkedIn, mas não puxa eles para uma reunião. Pede uma indicação. Manda mensagem lá pro Lucas, fala: "Olha, eu tenho resolvido esse problema nas empresas e eu gostaria de falar com o seu gestor de RH. Quem que você pode me indicar para trocar uma ideia?". Porque aí depois você volta no gestor de RH, falou: "Fulano, teu CEO pediu para eu falar com você, como é que tá a sua agenda para essa semana?". E vai aceitar de qualquer jeito, né? Você tem uma abertura maior, entendeu? Perfeito. E o LinkedIn é muito mais fácil de você se conectar, gerar valor antes de você conseguir pedir alguma conversão. E até mesmo, se você gera bons conteúdos, quantos CEOs hoje fazem contato com você? Eles, talvez, mesmo sem um contato seu, te destinando para uma pessoa que é responsável, né? Exato. Já aconteceu de eu fechar a venda, inclusive eu fiz uma apresentação essa semana com o dono de uma empresa, que nem o coordenador e o gestor estão sabendo da reunião. O cara falou: "Pô, Felipe, tenho acompanhado teus conteúdos, eu tô vendo que tem coisa aqui que a gente não tá fazendo, só que eu não quero assustar os gestores, eu quero entender primeiro como é que funciona, vamos trocar uma ideia".
O vendedor, ele te conhece dos vídeos, Felipe, ele já tá com medo na hora que ele te viu lá dentro do que vai acontecer dentro da empresa. É que acho que ele nem tá sabendo ainda. Ô Felipe, indo caminhando aqui para o fim, eu gosto bastante de falar de tecnologia, mas sempre me coloco numa posição de pudor para falar de tecnologia, porque eu acredito que a tecnologia, ela aumenta ali a tua produtividade, mas ela faz um processo funcionar, mas eu sempre entendo que tecnologia não é o fim, ele vai ser o meio para que algo aconteça. Mas gosto muito de testar tudo que funciona, e Luxa, e Sales Enable, e CRM, tudo que eu vejo. Meu time de vendas aqui tem paura, porque eu sempre apareço com uma sugestão nova aqui, eles que me colocam bola no chão. O que você vê, Felipe, que seja um stack adequado de ferramentas hoje para um time de vendas médio ali, 2, 3 vendedores, 2 SDRs? O que é o mínimo que a empresa precisa ter ali de ferramenta para conseguir operar hoje? Vamos falar que o ideal na sua cabeça, nem o luxo, mas o necessário. Legal. Se você for fazer um trabalho de marketing, você precisa ter um RD, você precisa ter um HubSpot da vida para você fazer as Active. automações. Um Active, você precisa ter. Isso vai te ajudar muito, vai te dar muito tempo, né? Dentro de vendas, um software de geração de listas, se você for trabalhar com prospecção ativa, tem Drivas, tem Econodatas, tem Speedio. Você pode também gerar listas com Apollo, com Sales Navigator, Snowvio. Se você for fazer prospecção, você precisa ter um controle do seu fluxo de atividades. Se você já está com uma empresa com 3, 4 SDRs, você precisa de uma ferramenta de Sales Engagement. Aí você tem MeTimes, tem Exact, você tem Hamper, você tem ferramentas que automatizam algumas coisas, por exemplo, o Meet Alfred, que automatiza e-mail e LinkedIn. O próprio Snowvio também, e-mail e LinkedIn. Você tem o Luxa, que te ajuda a entender, descobrir números de telefone. Você tem o Snowvio, que te ajuda a validar o e-mail do seu potencial cliente. Aí você tem também a parte de vendas, né? CRM. Aí você precisa ter, por exemplo, um Pipedrive da vida, um próprio HubSpot para você gerenciar as oportunidades. Então, acho que essa é a stack mínima. Eu gosto muito da stack RD Station, integrada com MeTime e Pipedrive. Acho que esses três É o arroz e funcionam feijão bem feito, né? exatamente. É, É o que a gente usa, inclusive, na Sales Time. Funciona muito bem. é o Pareto, né? Que a maior parte do teu dia a dia vai ter dedicado ali, né? Exato. Mas um ponto que você mencionou, também concordo, cara, a ferramenta é o meio, não o fim. Então, É, ela vai te ajudar a potencializar o que já funciona ou potencializar o que não funciona. é, Então, você precisa olhar para o teu é isso. processo antes. Eu brinco aqui, Felipe, que eu falo para o cliente, né? A plataforma é um multiplicador. Exato. Por quê? Porque se você vende zero, 100 vezes zero continua sendo zero. Então, se você já não vende, tem um problema de vendas, talvez o problema não vai ser, talvez, geração de demanda. É preço, oferta, processo comercial. A ferramenta é isso, ela vai ser um multiplicador do que você já faz. Caminhando para minha última pergunta, Felipe, você é um cara que é super antenado, vem de sistema da informação, assim como eu, então gosta muito de tecnologia. O que você tem visto hoje de inteligência artificial, que acho que chegou muito forte, principalmente dentro de área de marketing e vendas, para o pessoal de marketing que se colocava numa posição muito, cara, marketing é humanas, o redator, o copyright, nunca vou ser substituído. Chegou a hora desse cara se coçar, porque a inteligência artificial em vendas chegou com muita força. O que você tem visto de no mercado e também o que é palpável, né? O que não é só utopia e muito barulho no mercado que você já tem visto sendo aplicado no dia a dia? Cara, eu vou falar mais do que eu uso, que eu acho que tá dentro do nosso contexto ali. Acho que o ChatGPT veio para realmente dar uma bagunçada no pessoal de marketing. Acho que quem Ah, não se preparou, inclusive eu tenho clientes de agências de marketing que sentiram. e sentiram já. Exato, falou, ó, cliente cancelando com esse, porque agora eu não preciso mais de copy, eu consigo jogar no chat ali, ele escreve por mim. Então, eu acho que o chat ele veio para dar muito poder assim para quem tem dificuldade com comunicação, para escrever às vezes um e-mail, um post, para pensar em ideias, né, destravar conteúdos, né? Então, sei lá, eu quero escrever o meu perfil de cliente ideal. Eu não sei qual que é o meu perfil de cliente ideal. Se você pedir lá para o chat, chat, eu sou uma empresa de tecnologia, tenho um software para gestores de RH. Eu gostaria de entender quais são os desafios do gestor de RH para a função XPTO. Cara, ele vai trazer uma lista de coisas ali, você já consegue ir linkando com o que você resolve e isso já te ajuda muito. Dentro de vendas, especificamente, tem uma ferramenta que me ajuda muito, principalmente na parte de gestão, que é a ferramenta da Meetrocks. O que eles fazem? Eles acompanham a sua reunião de vendas. Através da sua reunião de vendas, eu consigo já criar parâmetros
por exemplo, do que o vendedor precisa perguntar dentro de uma reunião para ter certeza que a reunião foi bem pontuada, vícios de linguagem do vendedor. Consigo colocar algumas configurações e depois da reunião essa ferramenta me traz uma pontuação, Caraca. já com a reunião gravada, a transcrição da reunião, e aí eu consigo usar a IA dentro dela, que acho que deve ser um chat GPT vinculado ali. Eu peço para lá, agora cria um resumo da reunião XPTO, cria um e-mail com os principais problemas daquela pessoa. Então ele me traz isso muito mastigado. Então isso economiza muito meu tempo. E o melhor, ele integra com o CRM. É. Então ele já preenche lá o histórico do CRM com as informações da reunião. A gente faz isso com. Você já ouviu falar do TLDV? LDV já. Mas ele não tem essa questão dos parâmetros. Ele tem o parâmetro de identificar quem que é o. Se ele é um vendedor, se ele é um CS, e ele cria. Mas ele, por exemplo, não cria essa pontuação. Ele cria a pontuação de percentual de tempo de fala, que é um indicador que a gente olha muito, vendedor. Você Ele está faz isso falando também. 90% e o cliente está falando 10%. Tem um desafio. Mas essa parte de você perguntar para as reuniões, ou você poder fazer uma pergunta de quais são as principais objeções das suas últimas 30 reuniões, é utópico para 2 anos atrás, talvez, de que você está sempre coletando esse feedback, mas de uma forma mais incipiente, né? Exatamente. Então, eu vejo que essas ferramentas, elas vêm para potencializar muito o vendedor, porque, se eu não me engano, foi a Salesforce que lançou uma pesquisa que eles falam que mais da metade do tempo do vendedor é gasto não vendendo, mas É, sim preenchendo informações de CRM. 72%. Exatamente. Então agora você, com o auxílio das IAs, preenchendo esse vácuo, cara, você começa a aumentar a produtividade do seu time. Eu falo por experiência própria. Às vezes você sai de uma reunião lá de 1 hora com o cliente. Às vezes você vai mais 30 minutos ali escrevendo e-mail, organizando as informações. Aí você pega uma ferramenta dessa que saiu da reunião, já tá tudo pronto, Total. E você pra ganha você, tempo. ó, pra você ver aqui, ó, a gente utiliza um Pipe Drive, um TLDV que transcreve a reunião, um VoIP que transcreve o áudio, um Timelines IA que pega o WhatsApp, a conversa e já joga para dentro do CRM. Então, além de você ter uma oportunidade com todo o histórico do que aconteceu, você tem aumento da produtividade do vendedor, você tem mais informações, mais dados e é o começo, né? Vamos falar Não, que é o começo de E, tudo e, ainda, né? e pro gestor isso é ótimo. Ah, Porque antes o que você tinha que fazer? Cara, tinha que sentar a bunda lá e ficar assistindo uma reunião de 1 hora, anotando lá quais são os pontos de melhoria. implorando pro vendedor colocar, pô, coloca a conversa do WhatsApp, mas um resuminho, vai para não ficar te Exatamente. perguntando. Agora você tem tudo pronto muitas vezes essa ferramenta que a gente usa, ela até traz inclusive já sugestões de melhorias. E Fantástico, aí você bate em cima disso daí junto com a pessoa, entendeu? fantástico. E aí, colocando lá atrás o que você falou, de fazer o roleplay, de você fazer uma avaliação de call com o teu SDR, cara, botou o SDR lá e só ver se ele agendou ou não e deixar ele largado lá no cantinho, eu te garanto que não vai dar resultado. Exatamente. Felipe, cara, tomei bastante seu tempo aqui, mas adorei o bate-papo. Ficaria Que aqui bom. mais algumas horas aqui conversando sobre vendas. Você vem com os mesmos desafios, tanto que eu tive no passado, mas que eu tenho hoje. Cara, como é que a gente ajuda a galera com demanda, mas a gente não pode se limitar a só demanda, tem que entrar em vendas, tem que entrar em processo, em gestão, em pessoas. Você tem esse mesmo desafio, principalmente de compartilhar informação. Para quem quiser te acompanhar mais, saber mais de você, da empresa, da Sales Time, quais são os canais que as pessoas podem te encontrar hoje? Legal. A gente tem um canal no YouTube, que é Sales Time-Vendas Consultivas. Lá eu participo mais. Tô começando a participar um pouquinho mais no Instagram ainda, tá bem embrionário, Ah, mas tem lá o meu Instagram, felipe.treina. E o LinkedIn também, que eu tenho uma participação mais forte também, que é felipe.treina. Por lá você vai estar por dentro da Sales Time e também dos conteúdos que eu tenho produzido. Fechado. Pessoal, todos os links aqui, até mesmo sobre o Felipe, vão estar aqui na descrição. Clique, conheça mais o trabalho dele. E é isso. Obrigado pela participação, viu, Felipe? Imagina, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta.